Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana eu vou entrevistar uma das maiores lideranças do setor portuário dos últimos 50 anos, meu amigo Everandi Cirino. Porto 360. Patrocínio T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Presidente, deixa eu cumprimentar aqui. Obrigado pela presença. Como é bom te ter aqui, porque eu sempre aprendo quando a gente faz esses bate-papos. Obrigado por estar aqui. Não, para mim é até um prazer estar aqui. Você sabe que eu tenho uma simpatia por você como pessoa e pelo programa que você construiu e está construindo cada vez mais elevar o nome do Porto de Santos, porque é muito importante não só a cidade, mas a região e o Brasil conhecer a importância do Porto de Santos. Que muito se fala na mídia escrita, né, no Estado, mas poucas pessoas conhecem o dia a dia do Porto de Santos, que nem você. Para mim é um prazer, além de que você dá espaço para os empresários e os trabalhadores. Já vieram aqui também outras vezes sindicalistas, trabalhadores. Você grava um programa no Porto, dia a dia dos trabalhadores. Também quero agradecer a gravação que fez com o pessoal da Guarda Portuária lá, né? Então, foi muito legal, foi um programa muito assistido, viu? Foi muito assistido, mas muita gente comentou. Inclusive, os guardas não entendem a questão da imprensa. Eles achavam que eu tinha aqui em todos os postos, entrevistados, eles acham que tem um tempo disponível todinho para eles. Mas... E foi muito legal, porque assim, muita gente não conhecia realmente o trabalho da Guarda Portuária, né? E a gente teve a oportunidade de mostrar isso. A Guarda Portuária, inclusive, ela está sendo citada como exemplo, o Márcio França, em todos os debates que ele vai contra a desestatização do Porto de Santos, ele dá como exemplo a privatização da Polícia Militar e, ao mesmo tempo, ele cita a mesma coisa de que eu privatizar a Guarda Portuária, que faz um serviço além de guarda patrimonial. Então, é importante divulgar que a Guarda Portuária tem menos anos do Porto, foi criado pela Associação Comercial, muita gente não sabe isso aí, que tinha muito furto no passado, muito furto, né? Quando começou o Porto, aí a Associação Comercial pressionou a Companhia Doca de Santos, que era privada, a criar um grupo de segurança própria, aí foi instituída a Polícia Portuária. Olha isso. Essa história, até os guardas mais novos, que nem não conhecem, e tem guarda que não conhece nem o que era a Telex. Olha aí, o Telex é um aplicativo do celular, né? Não é não, todo mundo sabe que não é, mas para essa moçada nova, talvez eles possam interpretar que o Telex Eu fiquei surpreso que um companheiro meu... Não sabe o que é Telex. Não sabia. Eu vou levar ele lá na Rua 15, lá para mostrar para ele o prédio. Tá aí, uma da pauta que a gente pode discutir é revitalizar o Museu do Porto, né, Cirino? Porque fechou, né? A gente não sabe o que vai ser feito e eu sinto muita falta disso. Deixa eu fazer um pequeno recorte aqui. Nesse mundo que a gente tem de mídia social, as pessoas sempre acreditam, né, ou boa parcela delas, que sabem de tudo e conhecem absolutamente tudo, né? Qualquer post que a gente faz, qualquer tipo de assunto, as pessoas comentam, discutem e assim sucessivamente. Eu, particularmente falando e com total humildade, eu não conheço tudo de Porto, né? E toda vez quando eu tenho uma dúvida, eu tenho pessoas não só como o Cirino, mas como outras, que eu ligo e tiro dúvidas. Então, assim, durante a semana eu tenho papos com esse cara aqui, às vezes de 1 hora, que a gente fica discutindo o Porto no telefone, e eu falo, presidente, eu tô com uma dúvida assim, e você sempre me atendeu. Então eu queria tornar isso público, porque é muito importante para que também possa acrescentar no meu conhecimento, presidente. Sabe que você falando assim, me lembra de um fã teu também, o advogado Lucas Rênio. Lucas Rênio. Você não sabe, pode mandar para ele. Ele escreveu um livro e ele ficou lá comigo conversando, eu contando a história do sindicato. Ele virou meu amigo. De vez em quando ele escreve no jornal sobre a coluna que ele escreve, e ele bate nos trabalhadores avulsos. Eu falo para ele assim, Lucas, você não bate, faz um lobby com os deputados para mudar o que você quer. Porque se quer ficar falando, os trabalhadores não entendem. Que ele tem uma posição contrária, né? Ele é contra a fim da exclusividade. Desestatização, ele até
por consideração comigo, ele deu uma parada, nunca mais falou. Mas na questão do trabalhador avulso, e ele é meu amigo, eu tenho uma passagem com ele. E ele é bom, hein? Ele é bom. Ele é bom. Tem uma passagem com ele que ele representava uma empresa, aí nós fomos no Ministério Público, fui defender a empresa. A empresa estava certa, fui defender a empresa, fui testemunha da empresa, acredita? Olha só. Testemunha. Ele e o Hudson me levou lá. Aí depois acabou a reunião, foi eu, ele e o João de Andrade. Hudson Carvalho? Isso. Todos os colunistas aqui da tribuna. O Hudson Carvalho foi filho de portuário. Aí foi eu, ele e o João de Andrade almoçar. Aí nós fomos almoçar, durante o almoço eu bati a mão, o relógio desmontou todinho na mesa, cara. Pode me dar por favor, Lucas. Esse homem tem história, viu? Esse homem Aí eu tive que montar o relógio todinho na mesa, na hora do almoço, montar porque é em Porto Paraguai. A minha esposa fala isso, né? Quando eu às vezes desligo o telefone, ela fala assim, com quem tava no telefone há mais de uma hora? Eu falei, com o Cirino. Fala, então tem história. Eu falei, tem bastante história. Presidente, deixa eu provocar. Quero tratar aqui do tema que está em pauta e a gente sabe disso, que é essa questão da desestatização, né? O governo do estado provocando para continuar o processo e a gente sabe que o governo federal já jogou uma pá de cal em cima dessa questão. Mas a gente tem um problema grave aí nesse processo ou nesse meio do caminho, que é a questão da dragagem, que são serviços, né? Como é que está a pauta do governo federal hoje, uma vez que você tem essa proximidade com o governo? Não, o governo tem uma posição hoje contra a desestatização. O Márcio França, representando o governo, é da região, conhece o porto, já se manifestou publicamente. O governador do estado de São Paulo, eleito, muito preparado, diga-se de passagem, mas ele tem uma tendência para o agronegócio, e o agronegócio tem interesse na desestatização do porto. Agora, a questão da dragagem, eu mudei meu pensamento. Eu era contra a dragagem, todo o serviço do porto passar para a iniciativa privada. Mas na questão da dragagem específica, eu acho que ela tem que ir para a iniciativa privada, tem que criar uma empresa específica, sem a participação de nenhuma empresa pública, porque se entrar em empresa pública, quando for contratar serviços, tem que fazer licitação, e toda a licitação há processo judicial. E aí então, para o serviço de dragagem. Aí a empresa é obrigada a contratar emergencial. Contrato emergencial por um valor, em 3 de 3 meses eles pedem reequilíbrio. É uma vergonha que acontece com o contrato emergencial de dragagem. Agora, na minha opinião, está patinando muito, porque o governo já manifestou esse interesse. Então, acho que o governo deveria acelerar o processo, primeiro, da diretoria da empresa, porque tem mais de 200 nomes de presidente na empresa. Tem nome variado de todo. O Geraldo Alckmin indica um, o Márcio França... Você está falando a presidência, a indicação da presidência da SPA hoje. Não sei se vai ser SPA ou se vai voltar a ser eu Codesp. Vou fazer o seguinte, sabe que nós dois debatemos o nome do Porto Pelé? Eu assumi, por coincidência, eu tinha o mesmo pensamento que você, e tornei público. Inclusive, falei para o Márcio França numa audiência, quando ele foi no sindicato. Quando houve a sugestão de transformar o nome de Porto Pelé. O nome Pelé é um nome muito forte na região, só que o Porto tem algumas questões na imprensa negativas, que ia prejudicar a imagem do Pelé. Porque o Porto é um ser vivo, ele tem problemas bons, ele tem soluções, né? Tem coisas que acrescentam na cidade, mas também tem problema, como qualquer empresa. Recentemente, no programa da Rádio Bandeirantes, por citar o nome, o Cláudio Humberto acusou o Porto de Santos de ser rota de entorpecente, de corrupção. Então ele ia dizer o Porto Pelé é rota de entorpecente. Todas essas coisas que ele acusou o Porto de Santos por ser público, ser a rota, ele ia acusar... O Porto Pelé. Eu vou dizer a verdade, lançando aqui no seu programa, eu acho que o nome do Porto tem que ser Companhia Doca da Baixada Santista, porque envolve o Cubatão, Guarujá, São Vicente, que foi o primeiro descarga de navio, foi em São Vicente. Eu não tinha ouvido falar ainda. Mas nós tínhamos que fazer... Baixada, a região metropolitana, né? Aí pega a Baixada todinha, né? E tem que ter nacionalidade o nome do Porto de Santos. Nós transformamos o Porto, que eles tinham interesse, né? Vender o nome para os estrangeiros. E aí mudaram. Internacionalizou o nome para Transport Authority. Se você procurar muitos trabalhadores, ele só sabe que é SPA, mas não sabe falar o nome. Presidente, a gente está num momento, né? Nós estamos agora em fevereiro e a gente está aí
ouvindo uma série de nomes para serem indicados para a presidência da SPA ou da Codesp, o nome que quer que o seja, ou o Porto Pelé, enfim, não sei, e também Porto Pelé da diretoria. Já acabou, então não vai acontecer. Então vou extinguir isso. E aí a gente está com esse gap aí, né, de não ter havido ainda a nomeação oficial por parte da Secretaria Nacional de Portos do Pier Domênico, né, a gente sabe disso, está aguardando ainda a publicação, e também o nome para presidente da SPA e dos diretores da SPA. E aí a gente já ouviu milhares de nomes no mercado, né? Essa especulação, né, não pode atrapalhar a agenda do governo federal para 2023, ou seja, o Márcio não precisa pegar isso daí e nomear e tocar logo para frente? Eu tenho a mesma opinião tua. Eu acho que tem muitos nomes que estão vendendo aí como presidente da Codesp, porque está abrindo portas. Você sabe que o Porto é um grande negócio, né? Então eu fui ser indicado para presidente da Codesp, aí o outro lado, aí eu digo, os empresários, o pessoal que depende do Porto, acredita que aquele nome que está sendo lançado tem corrida com o governo federal, aí cria-se depois nas empresas o diretor institucional, que não é nada mais, nada menos que um lobista profissional. Diretor institucional, na minha opinião, é um lobista profissional, né? Então, cria o nome, por exemplo, fala assim, não vai ser presidente do Porto, da SPA. Aí todo mundo fala assim, pô, você nem tem corrida. Eu já levo a fama porque eu sou vizinho do Márcio França e o Márcio França, como prefeito, me ajudou a ser presidente do sindicato. Me ajudou, porque campanha de sindicato é igual campanha política. Então eu tenho uma relação muito próxima e sou fã do Márcio França. E acho que ele está deixando para segundo plano a questão da diretoria da Codesp. A diretoria da Codesp, para ser nomeada, tem uns procedimentos que não foram feitos ainda. A expectativa que nós tínhamos é que dia 17 ia ter uma reunião específica. 17 de janeiro. 17 agora, de fevereiro. Fevereiro. Ia ter uma reunião do Conselho de Administração da empresa, onde seria nomeado os membros do Conselho novos, né? Que tem representante da Prefeitura, do governo federal. E aí, nomeando o Conselho da empresa, esse Conselho elegeria a diretoria da Codesp. Pode falar que fulano vai ser, mas quem elege é o Conselho. Então já está atrasado isso daí. Eu tinha a expectativa, inclusive cheguei até a dar uma entrevista, que eu tinha do dia 7 ao dia 10, porque o Márcio França é ligeiro, ele é pragmático. Mas eu tenho a informação, e é verídica, que ele tinha uma pessoa que ele indicou, teve o aval até do sindicato, né, para ser presidente, fiz um trabalho até de convencimento de aceitar a ser presidente da Codesp, e essa pessoa recebeu uma ligação do Márcio França e esperar a eleição da Câmara e o Senado. Já foi? Já foi. Quando essa pessoa me falou isso, que eu estava mantendo contato, fulano vai ser diretor tal, fulano, tinha a tendência de ter mulher na diretoria, não é que nem dizem que só tem a mulher. Eu já ouvi de tudo. Todo dia eu recebo um nome diferente do meu WhatsApp. Eu tinha como visão que o Porto tem 130 anos, né? 130 anos, e nunca teve uma mulher presidente. E isso para a história e um marco para a carreira do Márcio França, politicamente, era uma mulher ser presidente da Codesp. No primeiro momento ela não aceitou, depois de convencimento com o filho do Márcio França, ela assimilou a ideia e começou a fazer alguns contatos. Aí, quando o Márcio França falou que vamos esperar o Senado e o Congresso eleger os seus presidentes, aí eu já percebi, pela história conta isso, que através da eleição existe um acordo das empresas estatais. Não tem mistério, já sabe que tem isso aí. Houve uma troca só até agora no Porto, foi no Rio de Janeiro. Saiu o presidente e um diretor, porque os dois eram militares da Marinha. E o Lula já tinha dado uma orientação que todos os militares que estivessem em empresa pública deveriam ser substituídos. E o Rio de Janeiro tinha dois e estava dando alguns ruídos lá, a gestão do presidente. Aí trocaram. Já trocaram, já assumiram. Mas tem muito candidato
Eu posso afirmar para você que o Rio de Janeiro teve um presidente do sindicato interessado em... Ele era engenheiro, ser presidente da companhia. O nome dele foi levado lá para o Márcio França, mas aqui em Santos nenhum sindicato manifestou interesse. Manifestou isso aí, e eu acho que nem nós construímos a Secretaria Especial do Porto aqui de Santos. Quem construiu foi a unidade portuária com o Papa. Quando o Papa foi candidato a prefeito, nós fizemos um documento que assim assumisse criar a secretaria. Na nossa cabeça lá atrás, a secretaria era um sindicalista, mas não foi. O Papa chamou a gente, explicou, até que pensei que ia ser o Vanderlei José da Silva, que ele era o sindicato mais famoso na época e um cara com muita história no Porto. Mas nós fizemos esse trabalho. Mesma coisa, nós estamos fazendo um trabalho com o Márcio França, que deu uma prioridade para os pessoal da região, né? A região, ocupar. Agora, eu já tenho o nome de São Paulo forte, tem o nome do Pará forte, que eu acho que tu nunca escutou falar do Pádua, com o presidente, escutou já falar o nome dele? Já escutei. Esse é um nome mais forte, porque muita gente não sabe. Vou pedir pro presidente, vou fazer um recorte aqui, já que o papo está muito bom, eu quero que ele dê os nomes para nós de quem pode ocupar a cadeira de presidente da CODESP ou da SPA, mas antes disso eu tenho que chamar o nosso quadro Papo de Porto da semana com Mário Povia. Povia, como é que estão as coisas aí em Brasília? Olá, Max. O papo hoje é sobre as estatísticas portuárias em 2022, enquanto o Brasil caiu 0,4% na movimentação de cargas pelos portos nacionais. O cluster santista aumentou nada mais, nada menos que 11,4% na sua movimentação. Verdadeiro fenômeno, o cluster santista está próximo do maior mercado produtor e do maior mercado consumidor brasileiro. É também forte candidato a virar o verdadeiro hub portuário nacional. O conceito, né, que nos leva à constatação de um porto concentrador, nós vamos tratar num outro momento. O que eu queria falar hoje é efetivamente desse resultado significativamente forte, positivo, do Porto de Santos em 2022, ano complicado, ainda sofrendo os impactos aí de Covid-19, nesse desarranjo na logística mundial, seja nas linhas de navegação, seja na questão envolvendo containers, né? Mas também o problema com a guerra da Ucrânia, que colocou aí um incremento adicional em termos dessa problemática. Ano, portanto, difícil, mas que o Porto reportou um resultado muito forte. Os desafios continuam grandes, portanto, requer aí alguns cuidados, sobretudo nas questões envolvendo acesso ao porto, seja por água, seja por terra, e aqui estamos falando de rodovias e ferrovias e também no canal de acesso. O canal de acesso vai ser constantemente desafiado por conta de navios maiores que demandarão o porto, tendência natural, não é? E os acessos terrestres, rodovias, a necessidade aí de se discutir, né, uma nova descida da Serra no Complexo Anchieta Imigrantes, e também a questão da ferrovia. Temos notícias boas em termos de FIPS, na ferrovia interna do Porto de Santos, temos investimentos fortes também das concessionárias lá para cima no Planalto. O Porto deve reportar, portanto, números positivos aí em termos de produtividade nas ferrovias. Há espaço, portanto, para crescer em termos de produtividade, significa fazer mais com o mesmo, mas sempre uma atenção com a demanda. Por quê? Porque nós temos aí questões importantes que se avizinham aí de acontecer. A entrada do Brasil para a OCDE, por exemplo, vai incrementar seguramente a movimentação, nossas trocas com o comércio exterior, lembrando sempre que o Brasil troca muito pouco em relação ao seu PIB com o mercado internacional. Então há uma tendência de aquecimento nessas trocas, o que vai demandar efetivamente o setor portuário nacional. Também a questão da economia do mar, né? Negócios acontecendo no mar, geração de energia elétrica, área de óleo e gás,
O Brasil deve entrar em níveis de OPEP, de produção de óleo e gás, portanto, vai demandar instalações portuárias e atividades de transshipment também, que sempre vão demandar aí por áreas dentro da poligonal do porto organizado, seja áreas de fundeio, sejam canais de acesso, enfim, necessitando aí incrementos com VTMS, com controle de acesso. Esse é um ponto de atenção. Nós temos também o programa BR do Mar, cabotagem. Cabotagem demanda 2 portos nacionais na origem e no destino, portanto, também deverá demandar aí o Porto de Santos com maior frequência aí nas linhas de cabotagem. E temos também a questão do crescimento econômico. Temos virado aí PIBs pequenos, né, se não negativos nos últimos anos, e a tendência de uma retomada, de um aquecimento da economia se avizinha, está batendo a nossa porta. Lembrando sempre que o setor, nosso setor portuário, ele está alavancado em relação ao PIB. Para cada 1% de crescimento do PIB, nós crescemos aí 2,5%, 3%. Portanto, toda a atenção para questões dessa natureza. E, por fim, sempre uma preocupação com a qualidade da gestão portuária. Nós temos aí governo novo, portanto, deve haver trocas aí no comando das companhias docas. O sarrafo está alto, a gestão está muito boa, e sempre a preocupação de que esses gestores sejam substituídos por nomes, por perfis técnicos, gente comprometida com o setor, gente do ramo, para manter aí a produtividade. É isso por hora. Falamos na semana que vem. Um abraço a todos. Obrigado, Povia, pelos teus esclarecimentos e sempre pelas informações de qualidade que você traz para nós. Você falou do Pádua, né? Já tinha escutado o nome dele? Já tinha escutado o nome dele. Ele foi diretor aqui no Porto de Santos. Mas por que eu escutou o nome dele? Porque ele foi diretor só? Não, porque ele foi diretor e porque pela ligação dele que eu acho que tem com o Elber Barbalhos, né? Tem uma máxima, quem criou o ministério, eu tenho que corrigir, porque antes era a secretaria, agora é ministério. Então tem diferença de que antes e de hoje. Foi o Márcio França, que a Secretaria do Esporte foi o trabalho do Márcio França, para criar a Secretaria do Esporte. Mas quem trabalhou muito firme com Lula para ser Ministério do Esporte foi o Jaber Barbalho, que é o senador do Pará, onde que o senador fez a esposa, a ex-esposa, deputada, o filho deputado estadual e o filho governador. Tem peso político, e o Lula teve 80% dos votos lá no Pará. Então, o Jaber tem peso político. Aí, o Pádua sempre teve a aspiração de ser presidente, é o nome dele. Outro nome que foi com a defesa do sindicato, e aí eu não vou esconder, que é o menino lá, o Manuel Ramos, que foi presidente do Sindicato dos Bancários há muito tempo, está lá no Guarujá, fez uma crítica a meu respeito, que é meu amigo sergipano. É o único sergipano que eu conheço que fez crítica para mim, é ele. Bernadette. Bernadette foi diretora, foi superintendente jurídico da Codesp. Ela tem uma certa ligação com o Márcio França, ela trabalhou no governo Márcio França na prefeitura, trabalhou na Codesp com jurídico, conhece a região, ela foi sondada no primeiro momento, não aceitou, depois eu fiz um trabalho de convencimento e achando que ela tinha condições de assumir a empresa, desde que tivesse uma diretoria que conhecesse Porto. Essa diretoria tem que ser nossa. Depois tem eu até pensei que era o candidato à Associação Comercial de Santos, o Samarco, né? Samarco? Sim, o Mauro Samarco. Marco Samarco, que é um trabalho para ser presidente. Depois tem um lá de São Paulo, que agora fugiu o nome dele. Fugiu da cabeça o nome dele. É do Geraldo Alckmin, que trabalhou na gestão do Geraldo. Seria indicação do Geraldo Alckmin. Do Geraldo Alckmin, esses são os nomes mais fortes. O resto é secundário. O resto é secundário. Mas você acredita que a gente vai ter um loteamento ali das diretorias? Eu não acho positivo, mas eu não descarto essa possibilidade. Ou seja, cada partido vai ter uma diretoria dentro do Porto Santos? Não digo cada partido, mas o Kassab, né, que ninguém dá valor para ele tem secretaria no Estado de São Paulo e tem ministério no governo federal. O Kassab já teve diretor na Codesp.
E diga-se de passagem, esse diretor da Codesp foi na posse do Márcio França. Então, sinalizando que ele também é um dos candidatos a alguma coisa. Mas se tivesse que cravar um nome hoje, que nome você cravaria para presidente da autoridade portuária? Eu estou mais propenso com a Bernadette e esse indicado do Geraldo Alckmin. Mas a política é dinâmica e... A gente só pode cravar quando é publicado, né? O menino lá que está na Secretaria do Esporte, o Pierre Domênico, não foi nomeado. Sim. Existe uma resistência para a nomeação dele, por causa que ele foi consultor portuário da iniciativa privada. Vai ter choque de interesse. Vai ter choque de interesse. Porque uma coisa é privada, outra coisa é pública. Não adianta. E qualquer serviço que ele fizer que haja uma ligação com aquilo que ele prestou consultoria, vamos dizer que ele está dando mais espaço para ele, né? Eu acho que foi um nome que me surpreendeu até a indicação dele, né? Me surpreendeu mesmo. Apesar de ser bom, foi diretor da Codesp, foi boa pessoa. Eu mesmo tinha sugerido uma das opções, como a Bernadette não quisesse, fosse um ex-presidente da Codesp. Mas eu foi barrado logo na... Posso chutar? O nome? Renato Barco? Não, Renato Barco não. Quem foi convidado e não aceitou foi o diretor da Terminais Retroportuário. Qual? O Caputo? Angelino Caputo? Angelino Caputo foi convidado junto com a Bernadette no mesmo momento, os dois, um primeiro ou segundo, mas o Caputo disse que o serviço que ele presta estava sendo bem sucedido, ele ia continuar na iniciativa privada. Até estranhei o Caputo. Mas o Caputo também já foi bom presidente da Codesp na época. Ele tinha dificuldade com o sindicato, principalmente comigo, mas ele era amigo do João de Andrade, eu achava que ia ser bom presidente de novo. Eu tenho minha opinião, eu sempre falo isso, eu não me privo de dar minha opinião, né? Eu acho o Caputo inteligentíssimo, eu acho que um cara que conhece bastante de Porto. Pelo menos essa é a minha percepção. Presidente, está chegando ao final do nosso programa e aí eu quero te perguntar, né? Eu tenho feito essa pergunta para todos os nossos entrevistados. 31 de dezembro de 2023, né? Entramos na máquina do tempo aqui. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. O que efetivamente esse governo vai conseguir fazer esse ano? Não, o governo, primeiro que eu acredito no governo, né? Eu acho que o Lula tem que corrigir um pouco o rumo dele, que ele está ainda trabalhando com fígado, né? E o Lula, como bom nordestino, trabalha com fígado muito. Ele tem que ver o outro lado. Ele está fazendo uma divulgação muito grande das questão popular, dos menos favorecidos, mas o Brasil não é só pobre. O Brasil tem a classe média, tem o pessoal do poder aquisitivo maior, então Lula tem que assumir governo. Precisa olhar pelo negócio, né? Eu acho que a gente está com um problema muito grande hoje no país. Por exemplo, mas eu acredito que nós terminamos o ano com a solução resolvida do túnel. Já com isso. Você acha que o túnel sai mesmo? Vai sair. O Márcio França. Isso aí, o Márcio França não vai perder a oportunidade. Ele vai começar a obra. Crava, vou pedir para a produção, crava, né? Esse é um corte que eu quero que a gente publique. Sai o túnel esse ano. Sai o túnel e vai começar a obra, vai começar do jeito que o Márcio fez a programação. Porque ele já está tudo pronto. E ele é pragmático e ele quer deixar essa marca. Que tem interesse futuro político. E a população de Santos, até nós íamos contratar uma pesquisa do IPAT, não contratamos porque o preço foi muito alto, para fazer uma pesquisa se você é a favor ou não da desestatização, e se conhece. Eu já sabia o resultado que era a favor, porque ele estava embutido os dois túneis. Esse do morro não sai. Bom, o que o prefeito quer não sai, mas o de Santos... A ligação seca Santos-Guarujá sai. Certeza. Você vai ver, e é a questão da aviação, do aeroporto do Guarujá, ele também vai fazer, não que nem a deputada fez, lançou uma pedra que começava no mês seguinte e até hoje não fez. Ele vai fazer. Essas duas marcas que ele vai fazer, isso vai dar
um push para ele no estado de São Paulo, coisa que ele tem um sonho futuro, né? E a área nobre, ali o STS-10 que a gente tem, que é uma área que está indefinida, como é que Eles fica isso? eles já estão mudando de opinião, eles estão fazendo uma reavaliação do projeto anterior. E aproveitando agora que o teu programa é muito bem visto aí, até pelo pessoal trabalhadores e os empresários, e a Codesp contratou 10 assessores para fazer um projeto de desestatização. Salário alto. Não vai ser mais desestatização. Para que esses assessores que não são concursados, não são de carreira, estão continuando trabalhando na Codesp? Não precisa mais. Em vez de redução de custo, não precisa mais. Está lá de fora. Todos eles de fora. Já devia ter saído. Todos os cargos de confiança que foi do governo anterior, já devia ter saído. Falou da jornalista. A jornalista, ela é muito rápida. Ela é excelente jornalista. Mas ela, antes de vir para a Codesp, ela foi uma crítica da Codesp, da SPA. Foi crítica. Ela trabalhava no Jornal Valor, toda semana ela ligava notícia negativa. Notícia negativa. Mas um furo de reportagem para você é o seguinte: estive com o Alex Oliva, ex-presidente da Codesp, visitando lá o sindicato, agradecendo o João de Andrade, que o João de Andrade foi uma das testemunhas, e no processo criminal dele, não encontraram nenhum indício de criminalizá-lo. A Polícia Federal não aceitou a denúncia do Ministério Público ainda. Então, tudo indica que esse ano tem um julgamento dele, aí ele possa, porque eu falei, possa depois resgatar esses 4 anos que ele passou como vilão na história, né? No caso dele aí. Né? Tá aí. Presidente, quero muito te agradecer a tua presença aqui. Você deu muito trabalho para a nossa produção. Deve ter aí uns 30 cortes para a produção fazer para que a gente publique. Porque mas é bom tu falar isso aí. É muito, eu sei, porque às vezes o pessoal não sabe isso aí, que corte. Já como vai ter corte, nós vamos deixar. Vem mais uma? Vou deixar mais uma aí para a produção avaliar. Olha, essa notícia que vocês deram, de furo de reportagem, que a deputada federal é presidente da Comissão Parlamentar para Assuntos dos Portos, é negativa e está hoje bombando nos apps dos trabalhadores portuários, negativamente, a assinatura que fizeram. Hoje eu pedi a relação dos deputados, porque ela já tem uma posição definida. Primeiro, é que ela era bolsonarista. Segundo, ela era a favor da desestatização. E seguramente ela não tem, apesar do pai dela ser estivador, a mesma posição que defendemos os trabalhadores portuários avulsos. Então, para nós, é um risco que nós temos que ficar esperto com essa nomeação e, se possível, fazer que o Paulo Alexandre Barbosa ocupe a Comissão de Aviação e Transporte. Né? Tá aí. Eu acho que, francamente falando, ter 2 deputados, 3, 4, 5, eu queria ter 10 lá. Né, deputados federais representando a nossa região, porque eu acho que aí sim a gente está sempre levando as pautas que são importantes. Hoje nós temos 4, né? Com envolvimento efetivo aí, talvez Mourão, né, o Paulo Alexandre e a Rosana, que estão muito envolvidos dentro do setor portuário. O delegado Cunha é filho de portuário. Eu não vi a agenda, eu tô dizendo assim por mim, eu não vi a agenda dele ainda com o Porto, né? Mas porque falta o nosso pessoal saber disso. Ele é filho do portuário, o irmão dele é diretor do Sindicato dos Operários Portuários, o Zé Comé, que chama, Cláudio, o nome dele. Zé Comé. E outra coisa, nós dividimos... Eu gosto do Porto porque sempre tem um monte de apelido. Eu, inclusive, estive com o irmão dele, convidando o deputado para ir no sindicato, a mim apresentar eles para os trabalhadores e ele mudar também um pouco a linha dele. A linha dele é segurança. É guarda municipal, polícia militar, guarda de presídio. E ele vem da área, né? Mas ele é filho de portuário. Ele construiu a vida dele. Está convidado para vir no Porto 360. Quando quiser, está à disposição. É só contar que está a nossa produção para que a gente possa também entrevistá-lo. Presidente. Muito obrigado. Obrigado aí, chefe. Como é que é? Tu falas, corte. Então, mais um para tu cortar. Os cortes que a gente tem aqui. O deputado vai vir no teu programa. Tá aí, ó. Mais um
convidado para que a gente debata e discuta. E você vai fazer essa pergunta para ele. Por que você, um filho de deputado, não põe na sua agenda o Porto de Santos? Eu vou fazer essa pergunta, não tenha dúvida, e não vou me privá-la de fazê-lo. Quero agradecer, Cirino, pela tua presença aqui, sempre muito bom. Eu já abri publicamente e vou repetir. Eu sempre aprendo com você e fico muito contente de você sempre abrir um espaço, né, para que a gente possa conversar e tratar dessa joia que a gente tem na nossa região, que é o Porto de Santos. Obrigado, presidente. Obrigado. Mas antes do túnel, nós temos que fazer aquele retão da Lamoa. Que vergonha. Tá aí. Ó, dá para ficar 3 horas aqui, hein? 4, 5 horas. Não. Aquela retão da Lamoa Não, tá feio. E eu não... é a prefeitura, não é? Não é nem o Estado. E não é só isso. Eu fui ao Guarujá outro dia, então vou fazer uma crítica, já que você está falando. Eu sou do Porto, conheço o Porto, sempre estive envolvido nas pautas portuárias. Eu fui ao Guarujá e eu me perdi, Cirino, no Guarujá, lá no Porto, porque fecharam uma via, a outra estava em reforma, a outra estava... Não tem sinalização, é uma coisa inacreditável o lado da margem esquerda. A gente fala de Porto de Santos, parece que o Porto é só aqui do lado direito. Não, não é. Tem a margem esquerda também. E tá vergonhoso o acesso da margem esquerda. Eu vou ficando por aqui. Como você bem sabe, movimentando sempre muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.